Olá, pessoal! Com o avanço da internet, o acesso a vídeos pornográficos e aos sites de relacionamentos se tornou mais acessível. Com apenas um clique, você pode navegar na internet e encontrar vários tipos de conteúdos. Infelizmente, existem pessoas que são casadas e mesmo assim vivem praticando pecados sexuais que não são agradáveis diante de Deus. E isso pode trazer grandes consequências para a vida amorosa dessas pessoas. Jovens e adultos que estão em um relacionamento, ou seja, em um namoro, também passam por isso. Todos nós estamos sujeitos a cair nesses pecados sexuais se não houver vigilância. E nesse vídeo nós vamos falar sobre 5 pecados sexuais que Deus mais abomina. Prostituição. Existem algumas pessoas que vivem se aventurando em vários relacionamentos. Ou seja, fica com um aqui, outro ali. E nessa coisa de ficar com um e com outro, o relacionamento sexual se torna um meio de satisfazer esse desejo desenfreado. E quando alguém se relaciona com várias pessoas sexualmente, isso não se chama tentativas de namoro, isso se chama prostituição. Quando você dorme com várias pessoas, a chance de acontecer uma frustração é muito grande. Tem pessoas que acreditam que o ápice do prazer e da alegria do ser humano é o momento íntimo sexual. E muitas pessoas têm acreditado nessa ideia e se esquecem que o nosso corpo não pertence a nós, e sim a Deus. Alguns jovens gostam de se aventurar e praticar relacionamento sexual antes do casamento. E quando não dá certo com uma pessoa, uma das alternativas é tentar com uma outra pessoa. E isso é pecado. Quando você tem relacionamento sexual antes do casamento e vive se deitando com outras pessoas, saiba de uma coisa: isso é considerado prostituição. Então, fuja disso e se dedique em orar para que Deus te dê graça e te ajude a vencer esses desejos desenfreados. Relacionamento com bonecos e bonecas sexuais. Está surgindo uma nova onda em muitos países onde pessoas que se sentem sozinhas podem comprar um boneco ou uma boneca para satisfazerem os seus desejos sexuais. E esses bonecos e bonecas são feitos de acordo com a preferência do cliente. Loira ou morena, corpo sarado ou um corpo mais magro, é o cliente que define. E a busca por esses bonecos e bonecas tem feito muito sucesso em alguns países. Mas essa prática sexual é errada, pois muitas pessoas acabam imaginando outras pessoas através desses bonecos e bonecas sexuais. A satisfação sexual através dessa maneira não é aceito por Deus, pois o sexo foi feito para que haja uma interação entre um homem e uma mulher. O que passar disso é considerado pecado. Não podemos substituir uma mulher com uma boneca sexual, ou substituir um homem com um boneco sexual. Esse prazer é momentâneo e acaba sendo uma saída para muitas pessoas que querem satisfazer os seus desejos, tornando-os escravos do sexo. No Cazaquistão, por exemplo, um homem se casou com uma boneca sexual. Ele fez cerimônia, teve lua de mel e tudo mais. Isso é para vocês entenderem o nível da loucura em que uma pessoa pode chegar. Isso nos mostra que a cada dia que passa as pessoas estão abandonando o padrão de sexo estabelecido por Deus, usando até mesmo bonecos e bonecas para satisfazerem os seus desejos sexuais.
Masturbação. Essa prática é um tipo de autoprazer, onde você mesmo proporciona o seu orgasmo. E esse tipo de prática também é pecado, porque ninguém vai se masturbar pensando em uma bela cachoeira ou olhando para o horizonte. A excitação vem através de vídeos pornográficos ou de imagens, e isso pode ser prejudicial para a saúde espiritual de muitas pessoas. Foi feita uma pesquisa que a cada 10 pessoas que frequentam uma igreja, 2 sofrem com a pornografia. E muitas pessoas sofrem com isso e não conseguem se libertar, pois esse vício não se vence de um dia para o outro. É necessário lutar e viver em oração, pois a todo momento somos bombardeados com conteúdos pornográficos, seja em propagandas ou em vídeos da internet. Quem vive na pornografia e masturbação, com o tempo, as consequências começam a aparecer. Por exemplo, desânimo de ler a Bíblia, falta de tempo para orar, a convivência com as pessoas se torna difícil, olhamos para outras pessoas como um objeto sexual e a nossa comunhão com os nossos irmãos na fé também se torna uma tarefa difícil e dolorosa. E como vencer a masturbação e a pornografia? Em primeiro lugar, descubra a raiz do problema e evite de ficar sozinho em lugares isolados, com o celular nas mãos. É nesses momentos em que as pessoas se sentem mais confortáveis para assistir pornografia. Limpe a sua mente de cenas pornográficas. E como fazemos isso? Orando e lendo a palavra de Deus. Quando meditamos nas Escrituras, Deus sempre vai preencher o nosso coração e a nossa mente com a palavra dele. E se isso for praticado por alguns dias, você verá a diferença. A oração também nos ajuda a vencer, pois quando buscamos a Deus, Ele nos dá força. E quando estamos sendo tentados, o Espírito Santo vai nos lembrar de alguns versículos para que possamos vencer a tentação. Trisal. Trisal seria 3 pessoas que vivem em um relacionamento íntimo e amoroso. Ou seja, alguns casais gostam de adicionar uma pessoa a mais no relacionamento para se divertirem e satisfazerem os seus desejos sexuais. O padrão estabelecido por Deus é apenas entre um homem e uma mulher. Ou seja, um casal e não um trisal. Quando acontece isso, a relação íntima se torna abominável, pois o corpo começa a ser compartilhado apenas por sexo. Essa é a verdade. E essas pessoas fazem essa união por um único objetivo: sexo. E essa prática, por incrível que pareça, está se tornando comum em nossos dias atuais. Jovens e adultos estão com essa ideologia e alguns acham que isso é normal, mas essa prática é condenável diante de Deus e essa prática não pode ser aceita pela igreja. Lembrando que essa formação amorosa entre 3 pessoas acontece tudo o que você imagina. Homem com homem ou mulher com mulher, é uma mistura muito estranha e bizarra. E isso vai contra o padrão estabelecido por Deus quando se trata de família. Sexo com animais. Por incrível que pareça, existem pessoas que têm relação sexual com animais. Ou seja, até mesmo os animais estão sujeitos aos nossos desejos e prazeres. E isso é repugnante e nojento. Como que uma pessoa consegue abusar de um animal e ficar com a consciência limpa? Às vezes aparece em alguns sites de notícias sobre pessoas que abusaram de animais. Alguns gostam de usar bonecos e bonecas sexuais, outros gostam de abusar de animais. Esse assunto é delicado, mas essa é a nossa realidade. Algumas pessoas estão perdendo o sentido da vida e praticando atos sexuais abomináveis. Em nome do prazer, algumas pessoas
usam métodos para satisfazerem os seus desejos. E, infelizmente, alguns animais estão sendo vítimas dessas pessoas. Se você conhece alguma pessoa que pratica esse ato sexual, denuncie a polícia. Quem esconde o crime e não denuncia se torna culpado também. Quem tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, comete pecado. Em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 21, diz que quem tiver relações sexuais com algum animal será considerado maldito. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.